Olá, pessoal. Hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Vou gravar uma aula para vocês aí. Vamos entrar em citologia, ok? Primeira parte. Aí um breve histórico celular. Repare bem, eu tenho aqui Robert Hooke. Ele fez a primeira observação celular oficial. Foi em 1665. O que o material ele usou? Ele pegou a casca do carvalho, fez cortes finos e observou ao microscópio. Ele não chegou a observar a célula propriamente dita. Ele observou o espaço vazios. A célula já estava morta, ele não sabia disso. Ele observou o espaço vazios. O nome desse espaço vazios ele chamou de célula, porque célula é um compartimento, é um espaço. E como era um espaço diminuto, o termo célula ficou. Reparem o instrumento que ele usou na época, bem avançado para aquela época. Aqui, a esquematização do que ele viu. Repare bem aqui, pequenos espaços vazios, por isso que ele chamou de células. E aqui nós temos a fotografia do equipamento, com a observação dele. Agora, quem não conhece o material que ele usou, do Carvalho, né? É o que nós chamamos de cortiça. Faz a cortiça. E quem não conhece cortiça, aqui, ó, faz rolha para vinho, tem quadros de cortiça também. E isso aqui sendo visto ao microscópio eletrônico, você vai observar. Deixa eu botar aqui um ponteiro aqui. Aqui, ó, você vai observar essas estruturas. Isso aqui é parede celular da célula vegetal. Você repara bem que está um espaço vazio. Foi isso que ele viu, espaço vazio. Por isso que chamou de célula. O que ficou aqui foi a parede celular. Hoje o termo célula é usado, tá, para a unidade fundamental da vida. Então o termo, a palavra, né, continua até hoje em homenagem a Robert Hooke. Mas foi isso que ele observou naquela época. Muito bem. Mas o que é célula? Vamos entrar em detalhes então. Todos os seres vivos aqui são formados por células. Agora, não me fale que, por favor, que vírus tem células. Eles são tão primitivos que a estrutura dele, tá, não tem uma organização celular. Eles precisam entrar numa célula para poder se reproduzir. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Mais à frente eu comento sobre eles. Muito bem. A célula, ela é capaz de se autoduplicar, ou seja, ela é capaz de se dividir, se multiplicar. Ela tem um metabolismo, ela forma a estrutura de um ser vivo. Mesmo que esse ser vivo tenha apenas uma única célula, não importa. Ali acontecem vários fenômenos vitais, mesmo para uma única célula, ou seja, aquele ser vivo dotado de uma única célula. Então, nós temos aqui a célula como a unidade fundamental da vida. Repare bem aqui nesse esquema. Nós temos aqui seres unicelulares, ó, paramécio, a vorticela, euglena e uma ameba. Todos esses são seres formados por uma única célula, ou seja, a vida em uma única célula. Muito bem. Aqui nós temos o glóbulo branco, é a célula nossa de defesa. Temos aqui o glóbulo vermelho, responsável, tá, pelo transporte de gases em nosso sangue. Temos a célula muscular lisa, que garante contrações involuntárias. Por exemplo, o nosso esôfago tem contrações involuntárias. A célula muscular estriada esquelética, como o nome já fala, né? Participa do nosso esqueleto. Quer dizer, está unido ao nosso esqueleto para poder movimentá-lo. Ou seja, esse tipo de célula atrelada aos ossos faz o chamado sistema locomotor.
é o sistema muscular juntamente com o sistema ósseo. Temos aqui o neurônio, a célula que forma nosso cérebro, e as células reprodutoras, o óvulo e o espermatozoide. Então, perceba a variedade. A variedade é muito grande de formas e tamanhos. A forma da célula está atrelada à sua função. Ok? Muito bem. Repare aqui agora. Eu estou mostrando para vocês seres unicelulares. Nesse caso aqui, as bactérias. Elas se reproduzem a cada 20 minutos. Elas vão dobrando a população a cada 20 minutos. Se estiver numa temperatura adequada e com a alimentação também, esta reprodução realmente é rápida. Percebo bem, nessa animação está acelerado, tudo bem. Mas a cada, em média, 20 minutos, a população de bactérias é dobrada. Este aqui é uma ameba, é um protozoário, é um ser vivo também dotado de uma única célula. Ele se locomove pela ação dos chamados pseudópodes, ou seja, falsos pés. Aqui, ó, isso aqui, essas projeções são os pseudópodes. Temos aqui um paramécio, também é uma célula, tá? É um ser vivo dotado de uma única célula. Aqui ele é dotado de cílios que permite a sua locomoção. Essa região aqui é para captura de alimentos. Então você vê a vida em uma única célula. Outros paramécios, aqui ó, vai reparando. Então percebam bastante a diversidade de seres vivos. Nós já temos aqui seres pluricelulares. Isso aqui é uma planta chamada Elódia. Ela vive em água doce. Muitas vezes, você já deve ter visto isso em aquários de água doce. Tem pessoas que vendem peixe em saquinho de plástico e colocam essa plantinha para oxigenar a água. Aqui vocês estão observando a célula vegetal. Isto aqui é a parede celular. E o que vocês estão vendo aqui em verdinho é uma organela chamada cloroplasto, responsável pela fotossíntese. Aqui vocês estão vendo, bolinhas de ar, de oxigênio, liberados pelo processo de fotossíntese. Muito bem, essas plantas oxigenam o aquário de água doce. Outros exemplos aqui. Nós temos aqui artrópodes, como aranha. Aranha não é inseto, por favor, tá? A aranha tem 8 patas. Inseto tem 6 patas. Então, aranhas não são insetos. Temos aqui uma anêmona do mar fugindo de uma estrela do mar. Aqui nesse cantinho tem um ouriço. Aqui, ó, um ouriço do mar. E vocês estão vendo o fenômeno de equidise, de muda. É a última parte da metamorfose da cigarra. É quando ela rompe o esqueleto dela, o esqueleto externo, exoesqueleto, ela rompe e sofre a última etapa de sua metamorfose. Aí as pessoas encontram esse esqueleto em algumas árvores e costumam comentar assim: a cigarra estourou de tanto cantar. Não é verdade não, tá, gente? Então aqui ela está rompendo para poder sofrer a sua última etapa da metamorfose e partir para a época de acasalamento, reprodução. Este outro é um grande inimigo. Se vocês estiverem reconhecendo, é o Aedes aegypti. Ele transmite várias viroses. A mais conhecida é a dengue, tá?
Tem a febre amarela também, febre chikungunya, zika. Então, viu mosquito? Elimine. E nessa época de quarentena, por favor, aproveite para ver sua casa ter algum foco de mosquito e elimine. Aqui um outro exemplo, tá? Nós temos uma tartaruga e quando a gente joga aquela sacolinha plástica, né? Joga fora, quando ela cai no mar, muitas vezes a tartaruga pensa que é uma água-viva e ela tenta comer. E com isso ela vai ingerindo plástico e pode acabar morrendo. Então, por favor, lixo no lixo. Evitem realmente o uso de plástico, sacola plásticas, porque realmente nossos oceanos estão cada vez mais repletos de lixo. Aqui tem uma água viva, tome muito cuidado. A queimadura dela não é de brincadeira, ela queima muito. Talvez algum de vocês já tenha sofrido com ela. Não temos só animais, temos vegetais também. Aí nós temos uma flor. E temos aqui o exemplo do processo de germinação. Você tem a multiplicação celular, permitindo o desenvolvimento de um ser vivo. Então, até aí nós mostramos seres uni e pluricelulares. Vocês estão tendo a ideia da vida que nós temos em nosso ambiente, da diversidade que nós temos. Agora, quanto ao tamanho, tem células que são microscópicas, pequeno. Vocês estão observando aqui as hemácias. As hemácias são células que transportam os gases. Elas são discoidais e bicôncavas. Discoidais, forma de um disco, e apresentam uma concavidade em cada lado. Então, são bicôncavas. Elas têm esse formato aqui para distribuir melhor a hemoglobina ao longo da superfície da célula para poder capturar o oxigênio. Essas células não têm núcleo, tá? Durante o processo de formação, elas têm núcleo, chegou à última parte de sua formação, o núcleo é eliminado. Então, nesse estágio aí, são células anucleadas, não apresentam núcleo. E essa aqui todo mundo conhece. Célula macroscópica é a famosa gema do ovo. É uma célula visível a olho nu. É um óvulo classificado como megalécito. É um óvulo grande. Temos aqui uma alga. Para vocês entenderem a dimensão, aqui eu tenho, ó, a escala. 1 milímetro. É equivalente a esse aqui. Então, aqui eu tenho a célula com vários milímetros de comprimento. Então, são células macroscópicas, ou seja, podem ser observadas a olho nu, sem o auxílio do microscópio. Agora, em termos de organização, de presença ou não de um núcleo, temos aqui a célula procariótica. Primitivo, cário, núcleo. Então, ela teria, entre aspas, um núcleo primitivo. Essas células não têm uma organização nuclear, não têm o material genético envolvido por uma membrana nuclear. O seu material genético está espalhado pelo citoplasma da célula. Nós temos aqui uma bactéria. Como toda célula, ela é dotada de uma membrana plasmática. Muito bem. A bactéria tem uma parede celular, que é diferente da parede celular da célula vegetal. A composição química é diferente. Da célula vegetal é rica em celulose. Da parede celular da bactéria é rica em peptidoglicano. São peptídeos associados a carboidratos. Algumas bactérias possuem também a chamada cápsula bacteriana. Nem todas possuem.
Normalmente é um material feito por carboidratos ou por polipeptídeos. As bactérias têm organelas chamadas ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteínas, pela produção de proteínas. Elas têm as chamadas fímbrias, que são estruturas que permitem que uma bactéria possa se unir a outra bactéria e trocar de material genético. E essas fibras também permitem que as bactérias podem ficar fixas em certas superfícies, igual nossos dentes. E com isso, no nosso caso aqui, nos dentes, vão provocar a cárie. Aqui você encontra o flagelo. O flagelo é diferente da célula eucariótica. Aí é só uma proteína que permite a locomoção da bactéria. Na célula eucariótica, vamos ver depois, a estrutura é bem mais complexa. Aqui, a célula eucariótica. Bem, verdadeiro. Cário, núcleo. O núcleo é organizado, já apresenta uma membrana nuclear, uma membrana que vai proteger, envolver o material genético. Você tem aqui como exemplos a célula animal, aqui está o núcleo aberto, e aqui está a célula vegetal com o núcleo aberto também, para poder ver seu interior. Mais detalhes para vocês aqui. Reparem bem, aqui eu tenho o núcleo da célula, onde eu encontro a membrana nuclear, um material gelatinoso, que é o carioplasma ou nucleoplasma, que preenche o interior do núcleo. Temos o material genético, que é a cromatina, feita por DNA associada a proteínas. E temos uma estrutura chamada de nucleolo, que irá, no futuro, formar os chamados ribossomos. Como toda célula tem a membrana plasmática, que também é chamada de plasmalema. É composta por lipídios e proteínas. Essa região da membrana até o núcleo, nós temos o famoso citoplasma, que é preenchido por muita coisa. É preenchido por um material gelatinoso chamado hialoplasma e tem várias organelas, tais como a mitocôndria, que faz a respiração celular, o lisossomo, que faz a digestão, o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que faz a produção de proteínas juntamente com os ribossomos. Temos aqui o complexo golgiense, que armazena e secreta diversas substâncias. Os centríolos, que originam os flagelos, por exemplo, e participam também da divisão celular. O peroxômio, que neutraliza a água oxigenada. Agora, durante o... esqueci aqui, olha só, meu povo, esqueci aqui, perdoe-me. O retículo endoplasmático liso ou não granuloso, ele é responsável pela produção de lipídios. Muito bem. Agora, como eu falei, o lisossomo, ele faz a digestão para a célula, e quando ele faz a digestão, ele vai, juntamente com a estrutura que foi absorvida, ele forma o chamado vacúolo digestivo ou digestório. Acontece o processo de digestão, a célula absorve o que realmente interessa para ela e depois vai eliminar os resíduos que não interessam para ela. E aqui está a eliminação. Nós chamamos esse processo de plasmocitose. Isso aqui é uma ideia geral para vocês, depois veremos com mais calma. Aqui é a célula eucariótica vegetal, um destaque ao cloroplasto, ao vacúolo de suco celular e à parede celular. Como nós falamos, a parede celular ela é diferente da parede celular da bactéria, mas também protege, dá uma rigidez à célula, é permeável à água, ou seja,
permite a passagem de água. Temos aqui o vacúolo succelular, que ele armazena diversas substâncias, além de participar do controle osmótico da célula, ou seja, o controle de teor de água da célula. E aqui o cloroplasto, responsável pelo processo de fotossíntese. Eu mostrei anteriormente a vocês aquela planta elódia, né, com os cloroplastos circulando pela célula. E aqui eu finalizo a nossa aula de hoje, deixando para vocês uma pequena reflexão. Um dia, você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Então, por favor, não desista, persista, vá em frente. Nós estamos juntos com vocês. Fiquem na paz de Deus. Obrigado.